Ora viva! Vou dar início a uma série de vídeos dentro das minhas disponibilidades e aquilo que eu queria falar hoje era sobre uma coisa que é muito complicada e que normalmente traz muitas confusões, que é o Yin e o Yang. O que é o Yin? O Yin é considerado matéria, o Yang é considerado a função. Essa matéria e essa função são indissociáveis. Vem da lei do taoísmo já que o Um criou os dois. O dois é considerado o Yin e o Yang. E está-se a chegar à conclusão agora por cientistas que não se consegue dissociar a matéria, não se consegue isolar mesmo, porque cada matéria tem sempre uma função. Nós, por exemplo, quando olhamos para uma rocha, olhamos para uma coisa inanimada, pensamos, é matéria, aquilo não mexe, não está lá nada. Estamos completamente enganados. Todo aquele sistema que existe de eletrões e protões e neutrões que estão dentro da rocha e pelo qual ela é constituída, tudo aquilo gira, os eletrões estão a mexer praticamente quase à velocidade da luz, de maneira que o que acontece? Tudo isto é muito complicado e por outro lado é muito simples. Vamos dividir as coisas em duas, sempre. E tudo é divisível por dois na natureza, senão não existe. O que é que os chineses dizem? Yin e Yang são portanto, ajuda ao outro. E no limite transforma-se no outro, ou seja, não existe um máximo de matéria no qual o Yang desaparece, nem existe um máximo de Yang no qual a matéria desaparece, porque um se transforma no outro. Temos o caso, por exemplo, do gelo, a água, por exemplo, a água passa de vapor para líquido, depois passa para gelo, e quando nós temos o máximo do gelo queima a pele. Portanto, ou seja, há sempre uma passagem de uma situação para outra. Nós consideramos o Yin como o que é frio, o que é negro, o que é matéria. O Yang é o que se baseia nele, que é a base, e é considerado de facto a evolução, e sem a função não existe, ou seja, ou existe uma coisa se divide em duas, ou então o Yang tem que ter o Yin por base. Aquilo que eu me lembrei de explicar foi uma coisa bastante simples, que é o que é excesso de Yang, o que é deficiência de Yin. Muitas vezes existe muita confusão. Ora bem, eu lembrei-me de umas velinhas. As velinhas talvez seja a melhor maneira de nós compararmos as coisas. Então o que é que acontece? A matéria em si sem Yang não funciona. Ou seja, eu se quiser fazer alguma função com uma vela, tenho que fazer qualquer coisa. Tenho que fazer com que ela tem que juntar uma luz. E isso é praticamente quase o Gênesis, o que está na Bíblia. Que esta Bíblia já viram que é grande para caramba. Diz-me aqui, portanto, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus movia-se sobre a face das águas. E a seguir, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Ora bem, no momento em que se pega na luz, a luz é uma função. Sem função nada tem forma, portanto nada existe. Então o que acontece? Imaginem, inclusive as células do nós quando nascemos. Existe uma divisão celular, mas entretanto há a vida. E a vida é o que eu vou fazer praticamente agora a estas velinhas. Portanto, eu vou chegar e haja luz. Está aqui a luz que me vai fazer o quê? Vai fazer com que haja uma função desta vela que estava parada, se ela se decidir a acender. Pronto. Outra vela, portanto, eu vou acender 3 velas já para vos explicar qual é a teoria do Yin e o Yang metida no meio disto tudo. Não queria, inclusive, que o vídeo fosse muito extenso. Então é o seguinte, temos 3 estruturas aqui. Nós, se olharmos para esta situação, nós podemos dizer assim, esta pessoa é gorda,
podemos dizer assim, esta pessoa é média e podemos dizer que esta pessoa é fina, estreita. Destas três, qual é que acham que vocês, o que é que vocês imaginam que destas três velas, qual é que se consome mais rápida? Se nós olharmos, esta tem muita matéria, tem um pouco yang, ok? Esta tem média matéria, algum yang, e esta tem pouca matéria e também algum yang. Qual é, o que é que faz com que as coisas, portanto, funcionem? É exatamente o yang, o pavio. E depois a duração das coisas é exatamente a matéria que a sustenta. Então eu tenho que ter uma lâmpada, desculpem, uma luz. Essa luz é sustentada por matéria. E agora, essa matéria é que o tamanho dela, a quantidade dela, é que me vai dizer como é que as coisas se passam. Então o que é que acontece? Se eu tiver pouca matéria, se eu disser que matéria é yin, isto é insuficiência de yin. Esta vela vai se gastar muito rápida. Se eu tiver uma vela média, pois a vela média, portanto, é aquilo que eu praticamente posso considerar uma pessoa normal. E uma pessoa que tenha muita matéria para o mesmo tipo de chama, que é o yang, vai ter alguma modificação porque ela vai se gastar muito pouco. Então temos que considerar o quê? Tudo o que seja insuficiência de yin vai ter um gasto muito rápido. Portanto, pouca matéria. Então isto, nesta situação, eu digo que isto é uma insuficiência de yin. Nesta situação, se eu quiser que ela se gaste ao mesmo tempo, eu digo que esta é uma insuficiência de yang. Ok? Porquê? Muito yin para um tamanho de yang igual. Estão a ver? Então o que acontece? Isto seria o corpo humano normal. Tem o yang e tem o suporte do yin. Nesta situação, as coisas passam-se de uma maneira absolutamente normal. A língua, por exemplo, tem uma capa branca. Ok? Nesta situação, a língua fica rosa. Fica rosa e inchada. A língua diz-nos exatamente como é que a nossa estrutura do corpo fica. Então esta situação é língua inchada, como ficam todas as pessoas que têm insuficiência de yang. Língua clara, inchada. Nesta ficam uma coisa que se chama calor vazio, que é, vai tudo aparecer vermelho, ou seja, a língua vai ficar avermelhada. Porquê? Porque o calor aqui, ela vai se gastar muito mais rapidamente a vela do que aquela. Então vai haver um excesso de calor porque tem pouca matéria para a sustentar. Como é que eu posso fazer, por exemplo, com que as coisas se equilibrem? Este será um equilíbrio normal. Eu posso pegar no yin, e se eu pegar neste yin e colocar aqui, eu vou piorar a chama. Então isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu vou piorar a deficiência do yang. Porque se eu pegar no yin e puser aqui, a minha chama vai diminuir. Okay? Isso quer dizer que vai passar para patologia. Patologia das pessoas que têm deficiência de yang é exatamente essa. É que fica com pouca função. Fica a arrastar as pernas, fica com o corpo pesado, fica como isto, fica estático. Okay? Então, lá está as tais línguas claras, rosas, como está aqui a cor da vela. A condição desta pessoa, esta pessoa vai se mexer muito, porque ela gasta-se muito rápido, estão a ver? Já está a cair por aqui abaixo, ou seja, ela rapidamente vem com um calor que parece em excesso, não é? O calor é vazio, o calor é vazio porquê? Porque não tem muita sustentação, vai-se gastar rápido, então é um engano. A isto chama-se uma insuficiência de yin, insuficiência de matéria. Como é que eu poderia fazer com que a vela aguentasse mais? Se eu a enchesse tal e qual como esta, estão a ver? Portanto, o que é que isso dá? Dá características, inclusive, das tipologias das pessoas. Esta pessoa é muito magra, muito avermelhada, seca, gasta-se rápido. Esta pessoa, muito gorda, muito forte, pouca função, portanto, não se mexe muito e dura bastante mais. Esta seca rápido, esta não. Esta está sempre úmida, está sempre com... Quando nós se olharmos para a chama, vemos muita umidade nesta chama, pouca umidade naquela, porque esta praticamente desaparece logo. Isto escorre, ok? Esta aqui não, esta aqui fica, aparece ali, ok? No seu sofá, ver televisão, pronto.
Agora, como é que nós podemos piorar as coisas? A nível de médicos. Se nós, numa pessoa com insuficiência de Yang, aumentarmos o Yin, reparem, ou seja, nós se aumentarmos a matéria aqui, nós estamos a fazer com que cada vez se apague mais a vela. Eu, se conseguisse transferir isso para aqui, se calhar é capaz de não. Ou seja, eu estou a aumentar o Yin, ok? Estou a aumentar a matéria. Reparem que a vela, em princípio, cada vez vai ficar mais pequena. Estão a ver? Então eu estou a fazer um erro médico. Eu, nesta pessoa, tinha que tonificar o Yang, nunca tonificar o Yin. Estão a ver? A vela está cada vez a ficar mais pequena, até que eu não posso tonificar o Yin. Ou seja, isto é o erro dos médicos que tonificam o Yin a uma pessoa que tem insuficiência de Yang. Estão a ver? Lá está. Praticamente já está apagada. A partir do momento há uma dissociação do Yin com o Yang. Ora bem, isto é um erro. Outro erro é eu também chegar e, numa situação destas, tonificar o Yang. Tonificar o Yang é o quê? É aumentar o pavio. Se eu aumentar o pavio nesta pessoa, isto gasta-se muito mais rápido. Ou seja, se eu chegar aqui e aumentar o pavio numa pessoa que tem insuficiência de Yin, eu chego e agora estou só a pegar no pavio. Reparem que eu não estou a fazer com que a vela fique aumentada, ok? Reparem, ela começa-se a gastar no instantinho. Eu estou só a tonificar o Yang numa pessoa que tem insuficiência de Yin. Reparem, isto vai se desgastar no instantinho, já está a escorrer muito mais, estão a ver? Ora bem, isto também é um erro médico. Eu não posso, uma pessoa que tem insuficiência de Yin, tonificar o Yang. Senão, as coisas acontecem. Reparem que esta vai ter muita dificuldade por causa do tamanho da vela, do tamanho não sei se dá para ver ou não, mas reparem, o tamanho do pavio, do que está ligado, está muito baixo. Então isto é uma patologia que eu tenho muita dificuldade em fazer com que ela funcione, a não ser que aumente de alguma maneira o Yang. Então esta pessoa, eu sem escorrer nada, deveria aumentar o pavio. Nesse caso, se aumentasse o pavio, também fazia com o que está a acontecer com esta. Esta eu arranjei-lhe uma patologia, que foi, tirei-lhe o Yin quando ela estava normal. Como eu tirei o Yin como ela estava normal, repara o que é que aconteceu ao Yang. Aumentou muito. Agora, o que é que vai acontecer nesta pessoa? O próprio corpo vai começar a diminuir a chama, à medida que o Yin aparece do próprio corpo, ok? Começa a diminuir a chama até ficar tudo equilibrado novamente. Eu causei-lhe um desequilíbrio. Isso quer dizer o quê? Uma pessoa normal não pode estar nem a aumentar o Yin, nem a aumentar o Yang. Isto é o que acontece quando as pessoas tomam suplementos alimentares. Muitos suplementos alimentares, como sejam tónicos, aumentam a energia Yang da pessoa e depois causam-lhes um desequilíbrio bastante grande. Com o tempo, com algum custo, okay? Custa sempre alguma coisa aos órgãos, ao causar o desequilíbrio faz com que esta situação depois dure algum tempo e demora algum tempo a ficar equilibrada. Mas reparem que aos poucos o Yang dela vai começar a equilibrar porque em baixo o Yin começa a assentar, ok? Ou seja, a cera começa a assentar e a fazer com que a chama cada vez fique mais baixa. Ora bem, é claro que o equilíbrio disto é feito através do tamanho do pavio em relação ao tamanho da vela, ok? De maneira que são 3 condições, era só para eu vos explicar o que é que está a acontecer e agora, de alguma maneira, vocês verem porque é que as pessoas com deficiência de Yang têm sempre edemas, ok? Eu vou tentar aproximar aqui, tentar olhar, para verem. Reparem que esta aqui, edema, está cá a água toda à volta, ou seja, o Yin, ok? Esta está normal, portanto está apenas a fazer o equilíbrio do desequilíbrio que eu lhe arranjei, ok? E esta continua a desgastar-se, ou seja, esta vela continua a fazer o desgaste dela porque tem insuficiência de Yin. Insuficiência de Yin, pessoas muito vermelhas com língua vermelha. Insuficiência de Yang, pessoas muito claras, muito brancas com a língua rosa. Esta será uma pessoa normal. Portanto, ao fim e ao cabo, está homeostaticamente a tentar equilibrar-se e daqui por algum tempo este pavio e a chama vai começar, porque como eu vos disse, cria-lhes ali uma situação de desorganização. É só isto.